O nosso papo de hoje é muito especial com a escritora Marisa Gualano. Tudo bom, Marisa? Tudo bem, Rodolfo. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço. E hoje a gente vai falar especificamente do novo lançamento da Marisa, que é esse aqui. Pérolas Brasileiras, né, Marisa? Conta pra gente por que se chama Pérolas Brasileiras. Então, Rodolfo, é uma longa história. Esse livro começou a ser feito há muito tempo. Eu sempre tive vontade de fazer um livro só de diálogos e frases de cinema brasileiro. Porque eu trabalho com antologias, como você sabe, já fiz várias, mas achei uma necessidade de fazer só de brasileiros, porque esse trabalho é um zoom, é um recorte da cinematografia mundial. Então, esse dos brasileiros eu achei muito legal, porque eu comecei num filme dos anos 30 e fui até 2022. Então, o livro, na verdade, você vai ter um panorama da cinematografia brasileira, de todas as escolas, tá aí desde a chanchada, cinema marginal, cinema novo, cinema da retomada, as comédias atuais, porque a frase, quando identificada, que está toda identificada, ator, atriz, diretor, é um gatilho para que você se interesse pelo filme, para ver ou rever ou procurar. Então, achei assim importante fazer só do Brasil. O nosso cinema é rico demais. Como eu disse, tem várias vertentes, várias escolas. Muitos filmes as pessoas não conhecem. E eu já pela minha experiência com antologias, eu notei que o interesse da frase leva a realmente o espectador a procurar o filme. É verdade. Na verdade, esse livro aqui é uma coletânea, então, de frases do cinema nacional por todas as épocas, como você está falando, e ele traz aquelas frases assim que ninguém esquece, né? Que já caíram, vamos dizer assim, na boca do povo, eu diria, Isso. Né? Quem é que nunca falou pede pra sair 02 do Tropa de Elite, né? É um exemplo clássico. Né? De um filme que tem o quê? Já tem uns 20 anos já? Tropa de Elite, mas ficou esse bordão. E fica, o bordão, né? saiu da tela, e né? tantos outros, né? Vamos citar mais alguns, assim, curiosos, Marisa. Curiosos. Eu gosto muito do... Meu nome é Zé Pequeno. E aí fala aquela palavrinha que é um pouco impublicável. Esse também ficou muito famoso, da Cidade de Deus. Muito. A gente tem, que eu acho também muito interessante, na época reverberou muito Estou Grávida, de Luiz Carlos Prestes, porque a Camila Morgado fez aquela voz dela muito grave. No Olga, então, o que aconteceu? Na época, eu me lembro muito bem, as pessoas falavam muito isso, repetiam de brincadeira. Outra coisa muito interessante também é o filme do Selton Mello, que acho que é o Meu Nome Não é Johnny, que ele chamava a cocaína de ambrosia. E isso aí virou também coisas que falam até no estádio do Maracanã, né? Falaram. Então, os bordões. Na verdade, eles ultrapassam o universo cinematográfico e entram para a vida das pessoas. Porque, na verdade, o cinema é a vida real passada nas telas. Nada mais natural do que esse caminho também, né? Vice-versa, né? Exatamente, é muito legal, né? Exatamente. Então, eu fiz isso. Eu coloquei muitos dos clássicos e outros com frases, porque, como eu falei, né, como é um panorama muito amplo, você vai com diálogos e frases divertidas, sarcásticas, interessantes, mas também muito fortes, desesperançadas e, enfim, deprimentes também, e que diz muito da nossa realidade. É verdade. É um retrato, acho, da sociedade brasileira, né? Isso, um retrato da sociedade brasileira, que vai desde o malandro, a mulher interessante, fatal, mas também, sabe, o povo sofrido, um pouco de política, tem tudo, porque o livro, ele é dividido por temas. Isso. Eu acho que isso é uma coisa que também é boa, facilita, dá um dado, né? Então, vamos ver aqui uma frase sobre mentira. Aí você vai lá e vê, e contextualizado, acho que dá até mais força na frase. Eu estava revendo aqui, ele é quase como, vamos dizer assim, não é um dicionário, mas é um glossário, né? Porque ele está
pelas letras e tem os temas de cada letra, por exemplo, abraço, como beijo, como drama, política, amor, igreja, inferno. Olha, quanto tema interessante. Em cada um desses, a Marisa foi colocando frases daquele tema desses filmes brasileiros que fazem a gente lembrar, que é o gatilho que ela estava falando no início, né, Marisa? A gente tem vontade. É um livro, por exemplo, eu dou um exemplo meu. Eu tenho esse livro aqui, vim no lançamento, e aí ele não é uma coisa que você vai ler só assim de uma vez, passar o olho, mas ele, a todo momento a gente pega, às vezes numa reunião com os amigos em casa, e eu acho que isso deve acontecer muito com os leitores, né? A gente pega, tenta lembrar e às vezes dá aquela vontade de assistir um filme e a gente volta, né? Essa é a ideia, Rodolfo. Agora, uma curiosidade, que nós estamos falando dessa parte, como se fosse realmente um dicionário, o alfabeto. Eu criei um tópico chamado Pérolas Brasileiras. O que seria isso? Frases que não se encaixam propriamente no tema, mas que ficaram marcadas, por exemplo, como pergunte aí pela Maria. Olha, frase do Zé Trindade, frase do Zé Bonitinho, algumas frases que eram famosas, do Zé do Caixão, eram bordões interessantes, mas não tinha exatamente onde se encaixar. Um tema específico. Aí você criou o tema então, pérolas. Pérolas, que aí elas estão lá e figuram e mereciam figurar. É verdade. Uma coisa curiosa que eu queria saber, eu acho que todo mundo quer saber, como é que é o processo de fazer um livro assim? Porque a gente vai falar de outros livros da Marisa, mas ela tem outras coleções baseadas em gastronomia, frases também do cinema baseadas em gastronomia. Tem um só sobre o universo feliniano, né? Sexo. Um só sobre sexo, que é quanto mais quente melhor. A gente vai falar um pouco mais. Mas como é que é o seu processo de trabalho? Para começar, ela é apaixonada pelo cinema, né? Trabalhou um pouco ligado ao cinema, é publicitária de formação. Fala um pouco disso e como é que é a rotina para produzir essas maravilhas que são os seus livros. Vou te falar. Então, a minha formação é publicitária, eu trabalhei em várias agências, por fim trabalhei na Embrafilme, no setor de publicidade também. E percebi, com a minha paixão pelo cinema, que eu queria vender filmes. Eu fazia isso lá. Depois enveredei por outras coisas, divulgação de filme, tive um programa de rádio chamado Cinemúsica, na Rádio Globo, eu, meu irmão, a Luísa de Abreu, que também é escritora, artista, Lícia Manzo, também escritora, mas aí perdemos o patrocínio, acabou, e eu comecei, é uma espécie de toque, sabe, Rodolfo? Eu sempre tive isso, desde pequena eu sublinhava livro, tirava as frases, às vezes imprimia, colava na parede, sabe esse hábito? Comecei a fazer isso com as frases de cinema e os diálogos. Eu falei, eu vou fazer isso aqui, de repente eu mando para alguma coluna. Só que veio esse insight de fazer um livro. Que aí, depois a gente vai falar, o primeiro, que já tem mais de 20 anos, que é o Ouvir Estrelas, foi realmente assim, um livro inédito, foi muito bacana, teve uma repercussão muito legal, e aí aborda o cinema mundial. E aí eram frases que você foi colecionando até aquele momento do cinema mundial. Não tinha um tema específico. Não tinha. Dentro do tópico amor, podia ter um filme americano, asiático, brasileiro, até de um desenho animado. Eu falei, interessante. Só que a paixão foi aumentando e o toque também, que eu percebi isso. Eu percebi o que eu te contei no começo. As pessoas foram se interessando, não só pelas frases, como pelos filmes. E aí eu fui deslocando para fazer. Depois do Ouvir Estrelas veio a de sexo. Depois veio gastronomia. Que é esse aqui, deixa eu ir mostrando aqui, o Royale com queijo. Exato, aí foi uma delícia, porque nem foi tão bom, porque eu assistia aos filmes e ficava assim, com uma água na boca, impressionante, porque eu precisei mergulhar naquele universo da gastronomia, mas que não era só a parte boa. Tinha os filmes
de confecção de comidas, como sobre a fome, sobre como a comida era mal empregada. Então, essa diversidade dentro dos meus livros eu acho super importante. Não é só um livro fofinho de coisas bacanas, tem tudo ali. O cinema está retratado sempre. Os temas agradáveis e os outros que não são agradáveis. Que não são, que são pertinentes, que são incômodos, que eu acho que faz parte, né? Depois do sexo veio depois da gastronomia veio a vontade de fazer cartas para o cinema. Então fiz mensagens para você, também compilei uma série de cartas lindas, famosas, não famosas. E sempre nessa vibe, Rodolfo, porque é esse o grãozinho de areia que eu boto lá no mar, a gotinha d'água, para contribuir para a divulgação do cinema. Aí, bom, tiveram outros que eu fiz um pouco de ficção também, tem livro de crônicas, os short cuts, mas eu tinha esse sonho de fazer um só de frases brasileiras. E o processo é esse. No começo era só papelzinho no cinema, depois eu usei muito VHS, alugava os filmes, tirava as frases na época das locadoras. As locadoras acabaram, mas depois ainda tinha DVD. Aí veio a internet. Não, aí você vai dizer, é um mundo, a internet é cheia de frases. Sim, mas quem vai lá compilar a frase, dizer quem falou, que dia, que ano, qual o contexto? Você procura aleatória uma frase na internet, sabe? Eu acho. O que você faz é um trabalho de pesquisa. Isso. E tem esse olhar, claro, do cinema, mas também mundial, né? Pelos temas, pelas preocupações, pelos sentimentos humanos que as frases trazem, né? Exatamente. Eu acho que nessa parte eu não conheço assim nenhum trabalho que contextualize dessa forma. E ainda vou te dar um dado, hein? É tudo com inteligência natural. A artificial não me serve de nada nesse aspecto. Então, perfeito. Você sabe? Porque eu fui até tentar, veio frase errada, eles não sabem, é uma outra história que é bacana, mas não para isso. Então isso é um trabalho realmente quase braçal, entre aspas, no sentido de que eu tenho que estar ali disponibilizando um tempo para isso, sabe? Mas só que assim, para mim é muito prazeroso. E o resultado. E a repercussão desse seu trabalho, o lançamento, o que as pessoas falam para você? Não, as pessoas, olha, tem de tudo, tá? Eu vou te dizer. Os cinéfilos é um deleite, eles amam, eles usam como livro de consulta. Estudantes já vieram falar para mim. Eu tive muito retorno bom. Um dos primeiros que eu tive no Ouvir Estrelas foi ela dizer assim para mim. Uma fonoaudióloga que trabalhava para a Globo falou, olha, o meu problema de trabalhar com os atores está resolvido. Eu vou pegar seu livro e dar frases de filmes clássicos para eles treinarem. Perfeito. Ótimo uso, né? Ótimo uso, muito retorno legal de cinéfilo. As pessoas que não são cinéfilas adoram uma frase também divertida. Uma me disse que tirou filosofia de vida para ela. Olha, essa frase eu botei na minha mesinha de cabeceira. Fora que é um livro legal para você presentear, né? Exato. Curioso. Eu ainda dou uma dica. Quem comprar o livro da Marisa, os livros, né? Pode pegar as frases. Sabe aquele dia que você quer postar uma foto no Instagram que você não tem uma frase legal? Você copia a frase daqui do filme, cita o filme, dizendo aí fica cult, fica bacana, fica divertido, né, Marisa? É isso aí, Rodolfo, porque em cada frase tem um sentido, um significado, uma diversão, uma filosofia de vida. É verdade. E essa é a ideia. E é sempre bom. E eu tô com outro livro aqui, que é o Para Fellini com Amor, que é um livro lindo, que foi o lançamento antes desse aqui atual, que eu também tive aqui. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com a Marisa para um site escrito, né? E a gente conversou um pouco sobre isso, sobre também as artes, porque ele também tem umas ilustrações, né? Que esse aqui não é só frases, né? Ele também tem ilustrações. Exato. Conta um pouquinho. Vou contar esse livro porque ele é um pouco diferenciado dos outros. Ele também é uma antologia, mas eu fiz com a Roberta Maia, que ela é artista plástica e apaixonada pelo Fellini. Ela se divide entre morar na Itália e aqui.
E os desenhos de dentro, eles são totalmente autorais, são todos tirados de cenas do filme, mas são autorais, são lindíssimos. E aí, para Fellini com Amor, o que eu fiz? Dentro do meu tipo de trabalho, né, Rodolfo, de recorte, de zoom nas coisas, foi o que eu fiz com o universo do Fellini. Não é ensaio, nem crítica sobre os filmes. É você dar para o espectador aquela curiosidade da cena do filme, o que significa, o que o Fellini fala um pouquinho daquele filme, o que outras pessoas falam do Fellini, as frases icônicas dele. Então, foi um apanhado assim muito bacana. Se você, para quem quer conhecer, no geral, o trabalho dele, sem aquela profundidade técnica, é um livro ótimo, porque você tem uma noção total do universo dele, da filosofia dele. É quase uma colagem, né? Isso. Que traz um pouco de tudo e aí você mergulha nesse colagem. universo feliniano, né? Que é uma delícia. E eu lembro dessa entrevista que a última pergunta que eu fiz para Marisa, quando a gente foi divulgar esse livro aqui, foi: qual vai ser, o que você está trabalhando o seu próximo? Aí ela falou para mim assim: Rodolfo, estou para lançar um agora sobre o Brasil, sobre o cinema brasileiro, e cá está esse resultado algum tempo depois. Então, esse livro lindo, Rodolfo. Pérolas Brasileiras, né? Que é assim, um almanaque, né, de frases do nosso cinema nacional, como a Marisa falou, passando aí por vários, né, desde a década de 30 até o cinema atual. Então vale muito a pena, né? Marisa também tem uma filha que é escritora, né? É verdade. Fala um pouco do livro que ela lançou para todo mundo conhecer mais. Sim, então, a minha filha, pois é, né? Minha filha de peixe. É uma linha diferente da minha, o nome dela é Mariana Gualano. Ela lançou um livro agora, por enquanto está editado em inglês, mas será editado em português depois, publicado em português, sobre o universo de Oz. Que ela é mais recorte ainda do que eu. Ela foi para esse universo do mundo de Oz, que já está em domínio público, e cria várias histórias dentro disso. Vão ser 5 volumes, tá? Para você ter ideia, ela já está criando. Então, está até disponível na Amazon e tudo mais. E a gente tem uma afinidade incrível. Eu vou dar um spoiler agora, inclusive, que o meu próximo livro... Eu gosto disso. Você vai ser o primeiro a saber. Ah, que delícia! Vai se chamar Conversa Animada, que é sobre a cinematografia do cinema de animação. Olha. As pessoas não têm ideia da riqueza também desses filmes. É uma produção, né? Assim, enorme, em quantidade. Lindíssimos. Os artistas, na minha opinião, eles se igualam aos grandes artistas, quase um Van Gogh. São animações lindíssimas, com roteiros incríveis, com desenvolvimento de personagens. E a minha filha, ela é muito familiarizada com essa coisa. O museu interior dela é coalhado de super-heróis, mas de desenho animados também. Ela também está colaborando comigo. Vai ser um livro bem bacana, também bem abrangente. Não vai ter só Disney e Estúdio Ghibli, não. Vai ter tudo. Filmes de animação bem contundentes também, brasileiros, muitos, a maioria. Então, vai ser o próximo. E essa delícia. Minha filha vai entrar aí comigo com essa colaboração. É bom saber em primeira mão. E muito legal saber que a filha da Marisa, ela vai estar participando desse novo livro e a gente vai estar junto aqui no lançamento, com certeza. Eu espero, você tem que estar sempre. Com o maior prazer. Marisa, muito obrigado pela essa conversa. Fica a dica aqui para vocês procurarem nas livrarias, online e físicas, né? Sim. Não só esse, mas os outros livros todos da Marisa. Os outros, assim, vários vendem na lojinha da Estação Botafogo, da Cavídeo, que é uma lojinha cinéfila mais bacana do Brasil. Tem vários livros meus. Vou deixar o endereço, as redes sociais, e não só da loja, mas também da própria Marisa, para vocês seguirem e estarem acompanhando os lançamentos. E a editora Cartola também, que me editou, também tem venda lá no site. Bacana, a gente deixa todos os contatos aqui para todo mundo. Obrigado. Obrigada a você, Rodolfo, adorei. Até.